Sobre o que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar hoje sobre metabolismo. O título é Como Acelerar o Metabolismo. Mas antes de falar como acelerar o nosso metabolismo, eu queria explicar para vocês o que é metabolismo. Porque muita gente fala, metabolismo, acelerar metabolismo. Mas o que é exatamente metabolismo? Metabolismo nada mais é do que reações químicas que acontecem no nosso corpo que regulam como o nosso corpo vai funcionar. Regulam todos os sistemas e todos os órgãos. Então, metabolismo é isso, é o que deixa a gente, são essas reações químicas que controlam o nosso corpo. E a gente sabe que a gente necessita de energia. Todo mundo necessita de energia. E o metabolismo participa disso também. Da onde vem a nossa energia? A nossa energia vem do que a gente come. A gente come os alimentos são digeridos, e aí vão para a corrente sanguínea, processos, enfim, que eu não vou entrar aqui, se quer em glicose, essa glicose, né, vai lá para a mitocôndria para se transformar em energia, que a gente chama de ATP e tal. Essa energia... Peraí, só um minuto, gente. Essa energia, a gente está lá, precisa desse alimento para gerar essa energia, e essa energia é controlada pelo metabolismo, porque dependendo do nosso esforço, dependendo do quanto a gente come, dependendo de como é o nosso dia, a gente vai usar vias diferentes para gerar esse metabolismo. A gente tem um negócio que chama taxa metabólica basal. O que é esse nome esquisito, taxa metabólica basal? É o quanto que a gente precisa de energia apenas para manter o nosso corpo vivo. Porque a gente gasta energia para respirar, a gente gasta energia para o coração bater, a gente gasta energia para pensar aqui, para falar. Enfim, a gente gasta energia para tudo, atividade física, todas essas coisas a gente está gastando energia. Então, para isso a gente usa quase 70% da energia que a gente gera só para nos manter vivos. Então isso se chama taxa metabólica basal. Porque quando a gente vai, por exemplo, calcular uma dieta, a gente já calcula a taxa metabólica basal e depois a gente calcula como que é a atividade da pessoa durante o dia, o resto que a pessoa vai precisar, as demandas, enfim. Então isso, acho que está explicado o que é metabolismo. Quando a gente fala assim, Mar, eu quero acelerar o meu metabolismo. O metabolismo, a gente tem uma coisa que se chama homeostase. Eu fiz até um desenho aqui para vocês, enquanto eu fiz um desenho para vocês. A gente tem uma faixa, vou mostrar aqui, deixa eu ver se dá para ver. Tá vendo? A homeostase é como se fosse uma faixa que a gente tem que estar. Então, a gente tem que estar dentro dessa faixa para se manter saudável. A gente tem que estar dentro dessa fase, a gente tem que se manter dentro dessa faixa de homeostase para se manter saudável. Nem a mais, nem a menos. Mas o que vai acelerar o meu metabolismo? O que vai fazer meu metabolismo funcionar de forma melhor? Porque quando eu falo em acelerar o metabolismo, eu nada mais estou falando do que meu metabolismo funcionar da melhor forma que ele pode funcionar. Então, é isso que é acelerar o metabolismo. Isso não quer dizer que as coisas vão acontecer em outra velocidade. Isso não quer dizer que meu organismo vai ficar diferente da noite para o dia. Nada disso. Isso quer dizer só que o meu metabolismo vai conseguir fazer pelas vias que for escolhidas, porque as vias dependem da minha demanda. Quanto mais eu faço exercício físico, dependendo do que eu coma, essa via vai mudar. Então, meu corpo vai precisar dessa energia para se manter nessa homeostase, que nem pode ser acima e nem pode ser abaixo. Então, o que a gente fala quando a gente quer acelerar ou dar o melhor do nosso metabolismo? É ter estímulos diferentes dentro desse parâmetro da homeostase. Então, quanto mais eu estimulo de diferentes formas o meu corpo, melhor vai ser o metabolismo. Porque quanto mais sem estímulo o meu corpo tá, menos estímulo ele vai ter para gerar um metabolismo mais acelerado, tá? Então, o que interfere no meu metabolismo? A genética interfere no meu metabolismo, que foi a nossa conversa passada, que volta aí, tá aí, é só vocês procurarem, tá aí, falando sobre genética. A genética interfere, o tipo de alimento interfere, porque hoje em dia a gente sabe que a gente tem alimentos verdadeiros, e a gente tem produtos alimentícios. Então, dependendo do que a gente põe para dentro, a gente vai ter geração maior ou menor de energia. E também a atividade física. E o que a atividade física faz, na verdade? Ela muda a nossa temperatura. Então, pensa naquele padrão lá que eu coloquei da homeostase. Então, a atividade física faz exatamente isso. Faz a gente ter movimentos dentro dessa homeostase, estimulando o nosso metabolismo. Então, ela mexe com a temperatura, ela mexe com o equilíbrio ácido básico, ela mexe com os níveis de gases e nutrientes que vão para o nosso corpo. Quanto mais exercício eu faço, mais meu sangue, meu corpo requer nutriente. Então, isso também mexe com o meu metabolismo. Ele não vai estar sempre a mesma coisa. Quanto mais a gente estimula essa mudança, esse ciclo na nossa homeostase, mais o nosso metabolismo será acelerado. Então, em se tratando de processo de emagrecimento, vamos falar, eu estou tentando emagrecer. Então, eu estou tentando emagrecer, então eu não posso ter sempre a mesma demanda. Eu não posso ter sempre o mesmo tipo de oferta de alimento.
Aí a gente entra num lugar que é o ciclos de dieta. Por que eu, por exemplo, prescrevo ciclos de dieta? Eu nunca deixo o meu paciente na mesma dieta 6 meses. Nunca. Justamente por causa disso. Porque o nosso corpo, ele se adapta. Ele se adapta tanto à dieta, como ao exercício, como o tipo de alimentação. Ele vai se adaptando. Ele vai ali tentando... Porque é importante falar que o nosso corpo, gente, ele não está muito preocupado com estética. Na verdade, ele não está nada preocupado com estética. Ele está preocupado com sobrevivência. Então, qualquer coisa que ameace a sobrevivência, então é importante que a gente entenda assim, quando a gente perde peso muito rápido, o nosso corpo acha que aquilo está acontecendo algum perigo com a gente. E aí ele para, que geralmente acontece isso, que a gente chama até, tem até um nome para isso, que é efeito platô. Quando o nosso corpo está achando que aquilo ali já está acostumado com aquele tipo de dieta e para. E também acontece, às vezes, quando a gente perde muito rápido, por isso que tem muita gente que faz dietas muito restritivas, perdem peso muito rápido e para de emagrecer. Por quê? Porque o corpo entrou como se fosse num estado de alerta. E depois que você para de fazer a dieta, ele volta àquele estado e às vezes volta com um peso até maior, como forma de compensação. Então, é importante falar isso, que nosso corpo não está preocupado. Quando eu falo corpo, é sistema como um todo, mente, tudo junto. Então, não está preocupado, ele está preocupado em nos manter vivo. Então, toda vez que a gente começa a perder peso, ele acha que é um perigo. Então, o que a gente faz isso? A gente estimula várias formas, várias vias, várias formas do seu metabolismo nunca entrar num estado de platô. E a gente faz isso entrando em ciclos de dieta, que eu já vou falar quais são. Eu gosto de falar assim, que com esses ciclos de dieta, a gente desbloqueia o metabolismo. Porque a gente fica achando assim, o nosso metabolismo está esquisito, que o nosso metabolismo não está muito bom, mas na verdade às vezes é só um bloqueio, o nosso metabolismo não está funcionando direito, não porque ele está com algum problema, é só porque a gente está dando um estímulo errado. Então assim, dependendo da via energética que a gente tem, a velocidade de consumo a nossa velocidade de consumo depende da via, depende quais vias metabólicas a gente vai ativar. Então, a gente pode ter energia tanto da glicose, que eu já falei, como da gordura, quando a gente metaboliza a gordura. As duas vias a gente precisa metabolizar e usar como fonte de energia. Então, quando acaba a glicose, a gente não tem mais glicose ali como via energética, a gente começa a usar a gordura como via energética. A gente começa a quebrar a gordura e usar como fonte de energia. Aí começa o emagrecimento, aí começa a transformação do corpo no sentido de perder massa gorda. Que aí também é legal falar isso, que perder peso é diferente de emagrecer. Quando você perde peso, você pode estar perdendo qualquer coisa, você pode estar perdendo inclusive água. Você pode estar perdendo músculo, você pode estar perdendo gordura também. Mas perder peso não quer dizer emagrecer. Quando eu falo de emagrecimento, eu falo de uso da gordura como fonte energética, e aí sim você diminui o peso, mas perdendo gordura. Isso é emagrecer, tá? É importante que a gente saiba a diferença disso. Então essas sinalizações que a gente dá para o corpo, a gente pode usar a estratégia nutricional dos ciclos de dieta. E aí eu falaria de alguns aqui. Tem várias estratégias, tanto estratégia de dieta, como estratégias de treino e como estratégias de suplementação também. Eu posso mudar a suplementação e dar outro estímulo para o corpo. Enfim, tem várias formas. Mas aqui eu vou falar dos ciclos de dieta que eu costumo prescrever. Vamos falar primeiro, eu costumo começar com os meus pacientes, vamos pensar num paciente que que não se alimenta bem, que não está ali fazendo exercício, que não sabe muito bem o que comer. Vamos falar esse tipo de paciente, tá? Eu começo ali com uma low carb. O que é low carb? Low carb quer dizer só que a gente vai escolher melhor os carboidratos que a gente vai oferecer.
Então, a gente vai oferecer carboidratos de baixo índice glicêmico e de baixa carga glicêmica. Eu não vou entrar o que é carga glicêmica, porque senão a gente vai se alongar aqui. Mas aí depois, eu acho até que tem vídeo falando disso, mas aí depois a gente faz um vídeo só falando sobre isso, tá? Mas, por cima, assim, é o quanto esse alimento a velocidade que esse alimento vai ser digerido e entrar na corrente sanguínea. Então, quanto menor essa velocidade for, melhor vai ser, porque eu vou absorver de uma forma mais lenta. Então, eu absorvendo mais lento, eu secreto menos insulina, porque insulina é o hormônio que leva essa glicose para dentro da célula, e insulina também é um hormônio que sinaliza acúmulo de gordura para o corpo, entre outras coisas, né? Se eu tenho esse excesso de carboidrato, eu vou secretar muita insulina e vou acumular gordura. Então, eu começo já com esse desestímulo do pâncreas da secreção de insulina. Eu já vou acostumando o corpo a secretar menos insulina e a trabalhar com menos carboidrato. Porque a gente consegue trabalhar com menos carboidrato. A gente geralmente oferece muito mais carboidrato do que a gente precisaria. E quando eu falo aí carboidrato que a gente oferece, é esse carboidrato simples, é pão, bolo, macarrão, arroz branco. É esse tipo de carboidrato que eu estou falando. Eu não estou falando do carboidrato dos cereais, dos tubérculos, das frutas. Então, quando a gente faz uma low carb, a gente escolhe os alimentos que vai oferecer. Low carb não quer dizer sem carboidrato. Low carb quer dizer com carboidrato regulado, com alguns tipos de carboidrato e uma porcentagem X de carboidratos por dia. Tá? Ficou tranquilo isso? Porque eu acho que às vezes tem uma confusão. Primeiro, uma confusão de demonização do carboidrato, que não é legal, que a gente precisa de carboidrato para muitas atividades do nosso corpo. Para essa homeostase que eu acabei de falar, a gente precisa de carboidrato, só que a gente não precisa desse excesso de carboidrato e não precisa também desse carboidrato simples que a gente costuma comer todo dia. Esse carboidrato simples, desse jeito, gente, de alto índice glicêmico e de alta carga glicêmica, a gente pode consumir de vez em quando. A gente consome num aniversário um bolo, a gente consome num dia dos pais que vem aí agora, numa reunião familiar. Isso sim, que é o que eu sempre falo, que é uma exceção, e é que a gente não pode fazer da exceção a regra. Então, esse tipo de carboidrato a gente guarda para esse. Mas os outros carboidratos a gente tem como oferecer de forma mais regulada e com a periodização. Isso quer dizer, a gente usa esse termo na nutrição, quer dizer, os horários certos para comer certos alimentos e a mistura certa também, que a gente sempre fala, vai comer uma fruta de mais doce, come com uma proteína junto. Então, tem umas técnicas que a gente usa para diminuir esse carboidrato, a velocidade que esse carboidrato vai ser absorvido. A gente sempre pede para pôr uma fibra junto, põe uma chia junto dessa fruta, põe um farelo de aveia, enfim, para a gente ir fazendo essa estratégia nutricional. Então, low carb quer dizer isso, não quer dizer que carboidrato faz mal, quer dizer só que a gente começa a acostumar o corpo, o pâncreas principalmente, a secretar menos insulina e a trabalhar de uma forma até mais tranquila, oferecendo tipos selecionados de carboidratos, tá? Tudo bem? Eu geralmente ofereço esse tipo de dieta de 1 a 2 semanas. Aí a gente parte para um outro tipo de estratégia nutricional, que eu gosto muito, que é o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele modula muita coisa. Quando a gente estava falando lá dessa homeostase, a gente fala da modulação do nosso corpo também. Então, o jejum intermitente dá esse estímulo que a gente precisa, que é o estímulo o quê? Estou sem carboidrato, estou sem comida. O corpo, esses estímulos parecem mais ou menos como se fosse, sabe, veneno? Calma. Quando a gente toma veneno em doses baixas, o nosso corpo se acostuma, reage àquilo e fica mais resistente àquilo. Então, ele cria resistência. Então, o jejum faz isso na gente. Ele cria enzimas contra a inflamação, ele modula nossos hormônios, ele deixa nosso corpo em alerta. E quando o nosso corpo está em alerta, ele começa a produzir coisas que ele não produz quando não está em alerta. Só que é um alerta controlado, entende? Então, o jejum intermitente dá essa chacoalhada no nosso corpo de forma controlada,
E faz também a gente começar a usar vias diferentes metabólicas, que a gente, quando acaba o carboidrato ali, a gente tem um carboidrato muscular, né, o glicogênio muscular que tá ali no músculo, que é o primeiro a ser usado. Depois o circulante, quando acaba isso, a gente vai para a gordura. Então, com o jejum intermitente, a gente faz isso. A gente ensina para o corpo, olha, tem outra via aí que você pode usar. Que tal você usar essa gordurinha que você acumulou aí? Que tal a gente começar a entender que essa via é possível? Então, o jejum intermitente faz isso. Fora que ele dá esse estímulo hormonal, esse estímulo de anti-inflamatório, todos esses estímulos. E eu insisto em dizer que é um perigo controlado, porque a gente não vai fazer jejum de 2 dias, 3 dias sem controle. Então a gente vai fazer jejum. Quando a gente começa a quebrar a gordura, a gente cria um negócio que chama corpos cetônicos, que são esses corpos cetônicos que vão nos dar energia. Essa energia é até muito boa para o cérebro. Então a gente começa a ter mais foco quando a gente está em jejum. Por isso que muita gente, quando vai vir aqui fazer uma live, ou vai dar uma palestra, ou vai fazer uma prova, fica em jejum, porque o foco fica muito maior, porque a gente começa a usar corpos cetônicos no cérebro. Então, o jejum intermitente faz isso. Então, esse estímulo eu sempre recomendo de 1 a 2 vezes por semana, não em dias seguidos, sempre pular um dia e depois fazer no outro dia. Começa com um dia, vê como é que o corpo se adapta. Isso requer adaptação também, tá, gente? Nosso corpo requer adaptação para tudo. Então, a gente vai fazendo aos poucos. Eu geralmente prescrevo para começar a partir de 14 horas, porque só a partir de 12 horas de jejum é que o nosso corpo começa a produzir corpos cetônicos. Então, se você faz 12 horas, quando começou a produzir corpos cetônicos, você já parou. Então, não adianta muito, porque às vezes a pessoa fala assim, eu faço jejum todo dia, porque eu durmo 8 horas depois, antes eu não comi, depois eu não comi, ficou ali umas 12 horas sem comer, eu tô fazendo jejum todo dia. Não, porque a gente só começa a produzir corpos cetônicos a partir de 12 horas. Então, se 12 horas e meia você quebrou o jejum ali, você não entrou no jejum metabólico, que é o que a gente está falando aqui, tá? O jejum calórico, você pode até ter ficado um tempo sem comer e diminuiu as calorias ali de consumo e fez um pouco. Mas o metabólico, que é esse que tem todos esses efeitos dos quais eu estou falando, você não fez. Então, eu recomendo começar com 14 horas, e depois ir aumentando aos poucos, acompanhado, sempre acompanhado, gente. Porque tem prescrição do que comer antes e do que comer durante, o que comer depois, como quebrar esse jejum, como começar esse jejum, porque não adianta nada, se eu encho a cara de carboidrato simples antes e também quebro com carboidrato, enfim. Tem todo um processo para se fazer o jejum. Sempre acompanhado ou prescrito por um profissional, por um nutricionista de preferência. Tá? Que outro tipo de dieta eu recomendo? Aí a gente vai para um passo além do jejum intermitente. Quando a pessoa certo adaptou ali, que já está usando corpo cetônico, já está se sentindo bem, já está... Até eu treino, por exemplo, em jejum. Pelo menos 3 vezes por semana eu treino em jejum. Isso para mim faz muito, muito bem. Mas eu estou certo adaptada. Isso que o meu corpo já está funcionando com os corpos cetônicos. Mas isso leva tempo e tem que ser acompanhado. Repito, tá? Então, aí depois dessa... Tô ali entre a 3ª, 4ª semana com o meu paciente, a gente vai para a cetogênica. Que aí a cetogênica a gente faz ali 1, 2 semanas também. O que é um outro tipo de estímulo. É como se fosse o estímulo que eu dou com o jejum intermitente durante um tempo muito maior. Porque aí, eu falei para vocês que no jejum intermitente a gente começa a usar gordura como fonte de energia. Na cetogênica, a gente passa a semana inteira, o dia inteiro, usando a gordura como fonte energética. Olha que maravilha, você dorme e acorda queimando gordura. Então, quando a gente começa a cetogênica, a gente tira carboidratos. Na verdade, a gente não tira, a gente deixa uma porcentagemzinha pequenininha lá, porque tem uma via lá de... Até para exercício físico, a gente precisa um pouco de carboidrato. Então, nunca a gente tira 100% do carboidrato, tá? A gente deixa um pouquinho ali de forma escolhida também, de forma selecionada, mas a gente deixa um pouquinho. Vou falar em porcentagens aqui, não para a gente não entrar nessa. Então, a cetogênica, a gente tira carboidrato, deixando um pouco, já expliquei. Aumenta uma dúvida que sempre acontece, gente, é confundir cetogênica com excesso de proteína.
Tem muita gente que começa a fazer cetogênica e enche a dieta de proteína. Começa a comer carne, começa a comer bacon, começa a comer ovo, como se não houvesse amanhã e é aquilo. Não, gente. Cetogênica é aumentar a porcentagem de gordura boa na dieta. A proteína eu deixo quase igual a low carb. Aumenta um pouquinho ali, se for o caso, depende muito do tipo quais são os hábitos da pessoa, mas eu quero enfatizar aqui que dieta cetogênica é aumentar a porcentagem de gordura boa na dieta, não é aumentar a proteína, porque a gente tem um negócio que chama gliconeogênese. A gente consegue, pela via da proteína, quebrar essa proteína e transformar em glicose também. Então, se você excede muito o consumo de proteína, você entra na gliconeogênese e você vai ter glicose do mesmo jeito, que é o que a gente não quer, porque essa glicose vai estimular o pâncreas a secretar mais insulina e acumular mais gordura. Então, é um erro assim que eu vejo em muitas pessoas e até em alguns profissionais. Então, a gente vai aumentar a gordura boa, tá? E aí, gordura boa, azeite de oliva extra virgem, abacates, oleaginosas, enfim. Aí a gente tem uma seleção de gorduras boas para aumentar. Porque você imagina que seu corpo está acostumado o tempo inteiro a usar álcool. Vamos supor, como se fosse um carro, tá? Álcool. Aí a gente dá álcool, e de repente você dá gasolina para ele. E fala, nossa, que coisa esquisita, tô me acostumando aqui a essa outra via, aí você usar essa outra fonte de energia. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, se eu falo para ele, você está usando gordura como fonte de energia, você está usando gordura como fonte de energia, estou ensinando ele a usar a nossa gordura do tecido adiposo, que é aquela gordurinha, né? A gente sabe que nosso corpo não joga fora nada, ele acumula, porque ele pensa, vai faltar uma hora, eu não vou jogar fora, eu vou guardar aqui. É por isso que a gente engorda, inclusive. Porque a gente fica pensando assim, por que a gente engorda, gente? Se tem tanta oferta de alimentos, se eu não vou passar fome, por que eu estou guardando? Porque nosso corpo ainda tem a genética de milhares de anos atrás, né? Então, qualquer coisa que a gente coma a mais do que a gente precisa, tanto para a taxa metabólica basal, da qual eu falei agora há pouco tempo, quanto para o exercício que a gente faz, para a nossa movimentação, enfim. Quanto mais demanda eu tenho, mais ele gasta. Quanto mais o meu corpo requer energia, mais ele gasta. Então, se ele está acostumado ali com aquela via e eu digo para ele, olha, só tem gordura aqui para você comer mesmo. Acordo de manhã e como uma gordura boa, ao invés de dar um pão francês, como uma gordura boa. Ele fala, ué, gente, cadê a glicose que todo dia de manhã estava aqui? Ah, não, só tem essa gordura? Então tá, vem gordura, que eu vou usar você mesmo. Entende? Eu tô falando bem de uma forma bem lúdica, assim, porque isso tudo é metabolicamente explicado, mas eu tô falando de uma forma bem lúdica para vocês entenderem. Então o corpo fala isso, é gordura que tem? Então vem gordura. Então, é essa a ideia da dieta cetogênica. Para quem tá tentando emagrecer, para quem tá tentando perder peso na forma de emagrecimento. Então, para quem está tentando emagrecer, a dieta cetogênica é maravilhosa, porque ela faz você emagrecer de uma forma saudável e rápido. Quem quer perder peso rápido, é isso, dieta cetogênica. Só que eu explico, aí abre um parênteses. Você sabe que quanto mais rápido você perde, mais rápido você volta a ganhar. Então, isso tudo tem que ser feito a partir desse processo que eu falei. Tem que vir da low carb, para depois jejum intermitente, para depois começar aí jejum intermitente fazer 14 horas, 18 horas, e aumentando, para depois você entrar na cetogênica, e aí você ficar um tempo na cetogênica, e depois ir para outro tipo de dieta, fazendo ciclos. Então você não passa uma vida inteira numa cetogênica, até porque você está restringindo muita coisa, e a gente sabe que quando a gente restringe certos alimentos durante muito tempo, a gente gera compulsão. Então não é isso. Apesar de a dieta cetogênica não dar fome nenhuma, que é um milagre para parar de comer doce, de não ter vontade de comer doce nenhum e não ter fome, faz a dieta cetogênica. Desse jeito que eu tô falando. Desse jeito que eu tô falando, você para de sentir vontade de comer doce. É como um passe de mágica. Você não acredita que você não tem mais vontade de comer doce e que você não sente fome. Você passa o dia inteiro sem sentir fome, fazendo do jeito certo, com a periodização certa. Tá? Então, esse é um outro ciclo de dieta que eu faço. Um outro que eu gosto muito também é o Planet Basic, que é, você faz uma dieta vegana,
durante também aí 5 dias, 6 dias, depende muito da pessoa. Tem paciente que eu até já passei 2 semanas. Você coloca todas as fontes proteicas, todas as fontes alimentares de fontes vegetais. E você passa esse tempo aí dando essa limpada. Isso é muito bom para a renovação das nossas bactérias intestinais. Você sabe que proteína fica muito tempo ali no nosso intestino e solta muita toxina. E esse ambiente intestinal precisa de uma folga de vez em quando. Então eu faço principalmente para... E carne tem esse estímulo inflamatório no nosso corpo também. Então eu faço de vez em quando com os meus pacientes esse Planet Basic para dar essa limpada tanto no intestino, como no estômago, como no corpo de uma forma geral. E ali eu não deixo faltar nada, porque no mundo vegetal a gente tem tudo. A gente consegue oferecer para o paciente tudo que tem no mundo animal também. Só não consegue a B12, mas a B12 em 2 semanas não vai embora, tá? Então, a gente consegue oferecer tudo. Tudo calculadinho, tudo certinho, de uma forma, mas a gente consegue oferecer tudo. E eu gosto também, porque dá um outro estímulo para o corpo. E aí a gente faz o quê? Volta para low carb. Aí faz mais low carb, aí vai para o jejum intermitente. Durante esse tempo, durante esse ciclo todo de dieta que eu prescrevo, posso fazer jejum intermitente durante esse ciclo? Pode e deve fazer. Você pode fazer na cetogênica, você pode fazer na low carb, você pode fazer na Planet Basic, você pode fazer na que você quiser, tá? Tem uma outra também, para quem faz atividade física, que eu faço ciclos de carboidrato. Por exemplo, hoje eu dou 70% de carboidrato, amanhã eu dou 20%, aí amanhã eu dou 40%, aí depois da manhã eu dou 30%, aí depois eu dou 80%, e eu vou fazendo esses estímulos, que é muito bom para quem está fazendo atividade física, mas isso é para um outro público, mas isso também dá para fazer, e também é um outro estímulo muito legal para o corpo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Deixa eu pôr aqui meu óculos para poder enxergar. Então, gente, só recapitulando aqui, a gente falou o que é metabolismo, explicou o que é metabolismo, que metabolismo é a regulação dos nossos sistemas, metabolismo é o que acontece no nosso corpo e como funcionam nossos órgãos e nossos sistemas. A gente falou do quanto os ciclos de dieta podem favorecer esse estímulo da nossa homeostase, de gerar estímulos na nossa homeostase e assim gerar aumento do metabolismo, aceleração do metabolismo e, consequentemente, emagrecimento. A gente falou item por item de cada dieta qual era. Depois eu faço um vídeo só sobre cada dieta, porque é muito assunto. Para cada estratégia nutricional é muita coisa para falar. Então, um dia eu faço um vídeo para cada tipo de estratégia nutricional, tá? A gente pode lançar mão também de alguns alimentos como a atividade física, que gera mais calor e aí gera mais energia. Quando a gente tá... Essa semana até falei nos stories, frio aumenta o metabolismo na atividade física, aumenta, porque quanto mais eu preciso deixar o meu corpo numa temperatura normal, mais energia, por exemplo, meu corpo está ficando frio. Eu preciso de gerar energia para aquecer o meu corpo. Eu gero energia, estou gastando caloria ali. Então esse frio e exercício também fazem a gente gastar energia. Estão me perguntando aqui se esse metabolismo regula os hormônios também, se esses hormônios têm... ela está perguntando se tem a ver, assim, ela colocou os hormônios, tem a ver. Tem muito a ver, gente, porque os nossos hormônios também são regulados por esse metabolismo. E os hormônios controlam várias coisas, inclusive tudo que gera, tudo que está associado com o nosso emagrecimento. Então, quem vai dar a saciedade, quem vai gerar fome, quem vai dar o cansaço ou não, quem vai dar, que tipo de energia a gente vai usar ou não, enfim, todas essas coisas são moduladas pelos hormônios também. Então, os hormônios estão totalmente ligados, tá? Esse metabolismo também tem uma porcentagem genética ali, que a gente falou na aula passada, mas não é
Não é de grande, é mais o nosso dia a dia mesmo, tá? Muita coisa disso que eu falei aqui, tem muita coisa no feed, dá uma procurada lá, coisas que você quer ler, coisas que te interessam, e comenta lá também, se você quiser ouvir sobre algum assunto também, tô super à disposição para falar do que vocês quiserem, tá bom? Então fiquem bem, comam bem, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!